Bem, pessoal, vamos avançar aí com o nosso estudo e vamos relembrar aqui o que é o sistema cartesiano. O sistema cartesiano é um sistema formado por dois eixos perpendiculares, tá certo? Significa que o ângulo entre os eixos é de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus e esse aqui também é um ângulo de 90 graus. Bom, como o ângulo raso tem 180, ângulo raso seria uma semicircunferência, metade de uma circunferência. Se esse ângulo mede 90, o outro só pode medir 90. Tá certo? E pelo princípio, eu nem diria um princípio, aquele teorema de ângulos opostos pelo vértice. Se esse ângulo mede 90, esse aqui também mede 90. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Está aqui o vértice. Então, se esse mede 90, nós já vimos que mede, porque um ângulo raso mede 180. Então, aqui são 4 ângulos de 90 graus. Por isso, são chamados de eixos perpendiculares. Perpendicular é aquela reta que forma um ângulo de 90 graus com outra reta. Tá certo? Muito bem. Dito isto, olha só, nós chamamos o eixo vertical, nós chamamos Y, e o horizontal nós chamamos X. Esse eixo horizontal também é chamado de eixo das abscissas. Abscissas. Escreve-se assim, ó. Abscissas. Esse é o eixo horizontal. O eixo vertical é chamado eixo das ordenadas, também chamado eixo das ordenadas. Tá certo? Eixo das abscissas é o horizontal. Eixo das ordenadas é o vertical. As abscissas são em X e as ordenadas são chamadas de Y. X e Y. Muito bem, esse sistema de eixos, ele divide o plano em 4 partes, que nós chamamos de quadrantes. Então, aqui você tem o primeiro quadrante. Tá aí, bem claro. Primeiro quadrante. Bom, aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante. Quarto quadrante, você entendeu, tá bom? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Eixo das abscissas, é o eixo X, é o eixo das abscissas, é o eixo horizontal, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, que é também chamado eixo Y. Muito bem, note bem. Aqui, nesse plano chamado plano cartesiano, sistema de eixos, também pode ser chamado assim, nós temos infinitos pontos, e eu vou mostrar a vocês como que nós nomeamos estes pontos. Olha só, aqui você entenda uma coisa. Sempre é assim, X e Y. O número que tiver aqui à esquerda, esse parêntese não ficou ideal, mas tá bom. O número que estiver aqui à esquerda sempre vai ser do eixo horizontal, sempre vai ser X. Sempre. E aqui sempre vai ser Y. Os valores da esquerda pertencem ao eixo horizontal e os valores da direita pertencem ao eixo vertical. Correto?
Agora, eu vou mostrar a vocês como que vocês podem determinar esses pontos no plano. Olha só aqui para baixo, ó. Eu escrevi aqui, marque os seguintes pontos no sistema cartesiano. Esse ponto aqui é o ponto 1 menos 2. 1 menos 2. Preste bem atenção. Como que você irá marcar esses pontos aí no plano? Olha só, olha esse ponto aqui. Vamos marcar o ponto 1 menos 2. Significa que a abscissa dele é 1 e a ordenada dele é menos 2. Então, note bem, vou até pegar uma caneta vermelha aqui. Ó, eu quero marcar o ponto 1 menos 2 no plano. Eu venho aqui no x igual a 1, tá certo? Ó, o ponto que eu quero marcar é o ponto, esse ponto aqui, tá certo? A abscissa é 1, o valor do eixo horizontal é 1 e o do eixo vertical é menos 2. Então eu venho aqui, ó, x igual a 1. Aí o que eu faço? Eu traço uma linha aqui. Tá certo? Não é 1 menos 2? Ó, o ponto é 1, x igual a 1, y igual a menos 2. Então, eu venho no x igual a 1 e marco uma linha tracejada paralela ao eixo vertical. Tá certo? Como você está vendo aí. E aí eu venho aqui, depois eu venho aqui no y igual a menos 2 e marco uma linha tracejada paralela ao eixo horizontal. Pronto. Aonde essas duas linhas se encontrarem é o ponto 1, x igual a 1, y igual a menos 2. Se você tiver a calma necessária, você vai ver que isso aí é tranquilo. Qual é o próximo ponto a ser marcado? É esse aqui. Olha só, observe que eu inverti os sinais, né? No primeiro ponto, o x era positivo e o y era negativo. Agora, o x eu pus negativo e o y eu pus positivo. X negativo, y positivo. Vamos lá, x igual a menos 1. Onde é que está o x igual a menos 1? Está aqui. Está aqui. Aí eu vou marcar uma linha paralela ao eixo vertical. Paralela ao eixo vertical, tá certo, pessoal? Bom, o 2, y igual a 2, está aqui, ó, onde eu estou apontando com essa caneta aqui. Então, eu vou marcar uma linha tracejada assim, ó. Que vai, essa linha tracejada vai de x igual a menos 1, isso aqui é menos 1, até o y igual a 2. Quando chegar lá no y igual a 2, eu traço uma linha paralela ao eixo horizontal. E onde essas linhas se encontram, este é o ponto menos 1, 2. Tá certo? Olha só, vocês perceberam que quando eu inverti o sinal, mas mantive os valores absolutos, x igual a 1, y igual a 2, o valor absoluto desse menos 1 aqui é 1, tá? Valor absoluto sempre é positivo, é o módulo. Percebeu que tem uma relação? Olha só, qual é a relação? Se eu traçar uma reta entre esses dois pontos, ela vai passar onde? Na origem do eixo. Isso é uma propriedade, tá? Vale para qualquer ponto com estas características. Quando se inverte o sinal das coordenadas,
você vai ter sempre uma reta. Se você ligar os dois pontos, você vai sempre ter uma reta que passa pela origem do sistema cartesiano. Tá certo? Vamos ver qual é o próximo ponto que eu marquei, que eu pedi para marcar aqui embaixo. 3 e menos 3. Observe que o outro ponto é menos 3 e 3. Vai acontecer a mesma relação aqui que eu acabei de falar com vocês. Vai passar pela origem do sistema. Então, vamos marcar agora o 3 menos 3. X igual a 3. Onde está o x igual a 3? Está aqui. E o y é igual a menos 3. Está aqui. Então, eu vou traçar uma linha assim. Aqui, ó, partindo do x igual a 3. E outra linha tracejada saindo do y. Tá certo? Que seja paralela ao eixo horizontal. Então, vamos lá. Pronto. Marcamos o ponto 3 menos 3. X igual a 3, y igual a menos 3. Está aqui. Agora, vamos marcar o ponto x igual a menos 3, y igual a 3. O que vai acontecer? Esse ponto ele vai ficar aqui, ó. Se você traçar uma reta que ligue esses dois pontos, ela vai passar onde? Na origem do sistema. Então, vamos lá. X igual a menos 3. Observe, linha tracejada paralela ao eixo vertical. Tá aqui, ó. Tá certo? E agora, x igual a 3. Não, marquei x igual a menos 3. Marquei x igual a menos 3. Agora eu vou marcar y igual a 3. E nós vamos obter o outro ponto que nós estamos procurando. Pronto, a mesma situação, a mesma propriedade. Tá vendo? Passa na origem do sistema. Tá bom, pessoal? Olha só, o vídeo já está com 12 minutos. Eu iria marcar outros pontos aqui. Eu vou marcar só mais um aqui que tem a fração. Olha só, vou marcar esse aqui, ó, x igual a 1 sobre 2, y igual a 3 sobre 2. 1 sobre 2 é a metade de 1. Então, esse ponto está aqui, ó. Na metade, aqui é 0, aqui é 1. 0, 1, 2, 3. 0, menos 1, menos 2, menos 3. 0, menos 1, menos 2, menos 3. 0, 1, 2, 3. Então, ó, o x desse ponto está aqui. E o y? Pessoal, 3 sobre 2 é igual a 1,5. É 1,5. Então, está aqui, ó. Vamos marcar esse ponto aqui rapidinho. Tá certo? Pronto. Eu decidi marcar esse ponto aqui para você ver que a fração também não é difícil de marcar. Pronto, esse ponto aqui é o ponto 1 sobre 2, x igual a 1 sobre 2, y igual a 3 sobre 2. Eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Só fiquei sem marcar esse ponto aqui, ó, 1 sobre 2 menos 4. Mas com essa explicação que eu dei, se você assistir o vídeo com atenção, você consegue marcar qualquer ponto no plano. Eu espero que seja útil a vocês esse vídeo, tá bom?